Me falou sobre a pessoa que tem deficiência auditiva. E para isso, em outras arenas, talvez, acredito que na arena lá do Ajax, tenha esse aparelho, esse fone, que é apropriado para que essas pessoas que têm essa deficiência possam ter pelo menos uma sensação do que está passando ali pelo estádio. Então, em nenhum momento você ouviu falar isso sobre essas arenas novas, né, esses estádios novos. A pergunta é, ainda existe tempo suficiente para que isso aconteça? Ou isso dependia de algum tipo de obra de acústica para que se coloque isso para essas pessoas com essa deficiência? Essa é uma pergunta, eu já vou fazer já todas. Esse curso que vai ser dado através da empresa... Da associação, né? Abrarenas, ele é um curso aberto para qualquer pessoa, ou para participar desse curso, essa pessoa que tem interesse, ela tem que ter algum tipo de nível de escolaridade? Essa é outra pergunta. E uma pergunta agora, eu vou fazer aqui para o nosso amigo Landau, que, apesar de já ter falado muitas coisas, o grande problema que eu encontro, que já tive a oportunidade de ir 2 ou 3 vezes no estádio, e ouço muito, é o problema de estacionamento no Engenhão. O senhor me colocou aqui, me mostrou algumas fotos. Eu acredito que, pelas fotos, já dá para perceber mais ou menos que essas filas de carros que estão entrando em estacionamentos que são ilegais, deva ser um dos motivos desse grande gargalo no estádio Engenhão. Fora esse, gostaria de saber qual seria o outro grande problema que realmente eu acredito que o senhor já deva ter ouvido falar. Hoje, na verdade, o único grande problema que se tem, pelo menos que ouço falar no Engenhão, é simplesmente em relação ao estacionamento. E uma curiosidade, não se pode vender bebida dentro do estádio, definitivamente, porque existe um acordo por parte da CBF com alguns promotores, né, públicos, talvez seja também com o Ministério Público, mas ao redor ali, 3 metros, 2 metros, na própria calçada do próprio estádio, se vende bebida. Por que não essa bebida não seria vendida pelo próprio clube? Qual seria a possibilidade disso acontecer? Como vão tirar os cambistas que ilegalmente vendem materiais do clube? Por que não o próprio clube colocar ali, nesses lugares dessas pessoas que eu não sei se são legais ou ilegais, vamos supor que sejam legais, o clube passa a fazer essa venda ali, até porque daria até mais para controlar e fiscalizar melhor do que esses próprios... essas próprias pessoas que não sei se estão ali ilegal ou legais. Essas são as perguntas. João, por favor, pode começar a responder. Bom, a primeira pergunta quanto aos deficientes auditivos, isso me surpreendeu. Nós descobrimos isso através de um contato técnico, uma conversa técnica, e isso surgiu. Então, a diretoria da associação ficou muito preocupada, porque nós vimos aí uma fragilidade, até comentei isso com o Sérgio, que se requisita todo e qualquer tipo de procedimento nas novas arenas, mas esqueceram uma coisa fundamental. Então, quer dizer, é quase que ofensivo se você tiver um deficiente auditivo, visual. Fico contente de saber que o presidente disse que o Corinthians vai adotar essa tecnologia. É uma tecnologia conhecida, são fones especiais. Uma empresa alemã, mesmo a fabricante dos fones de alta performance, dos pilotos do avião, o qual eu conheço o procedimento. A sensitividade desse fone é muito alta. Então, você instala esse equipamento numa área, até comentei com o Sérgio,
o estádio, o operador limitado, aí, nós temos 20 lugares para deficientes auditivos, é o que nós pudemos acomodar dentro do nosso orçamento e tal. A segunda parte da sua pergunta, não existe nada tecnologicamente monstruoso para ser instalado. Nós pensamos de aproximar, até um dos assuntos que eu queria falar com você, o senhor, a associação, para ser bem formal, então, a associação dos operadores com a associação dos deficientes auditivos, fazer uma coisa tecnicamente sustentável. O Sérgio vai ajudar a gente a redigir aí um planejamento. Nós não queremos ser surpresos. Amanhã, uma procuradoria, ou até um processo, o cara vai no estádio por indenização, pô, por que o surdo não tem... Tal. Então, isso nos surpreendeu. Que só pode jogar pedra no telhado se a sua casa for forte. Então, quer dizer, nós sentimos uma fraqueza como operador. Um estudo está sendo feito pelos mesmos técnicos que fizeram, você passou também no GEL, né, da Ucrânia, a sonorização. Então, daqui um mês, quando estiver na Euro, se você precisar de alguma coisa bem mais formal disso, eu me comprometo a enviá-lo formalmente pela associação. Segundo ponto, o curso. Isso é um pouco mais chocante, porque nós estamos comprando aqui um Boeing 747. Deixa eu falar de avião, eu gosto de falar de avião, você sabe, né? Estamos comprando aqui um Boeing 747. Como que o avião opera? Um avião, um jumbo, custa 500 milhões de dólares. Só que hoje ele sai São Paulo, Frankfurt, chega amanhã às 7h30 da manhã, limpa o banheiro, troca as aeromoças, o batom dela e decola para a China. Quando o avião cai na manutenção, a Lufthansa quer morrer, porque ela sangra milhares de euros nessa crise europeia, porque a aeronave está no hangar. Então, se o senhor analisar um estádio de futebol, já vou chegar no pessoal, no piloto do estádio. O estádio de futebol, que se vai gastar a mesma coisa ou mais, tem estádio aqui que dá para comprar 2 jumbo. E você não pensa numa coisa absolutamente básica, que são as pessoas que vão operar esse equipamento, fisicamente, os funcionários. Então, quer dizer, o desafio aqui em público, quais são os cursos que nós temos, além de 1,5, hein? 1,5, tá? 1,5. E que você sabe, se você olha para a entidade, você vê que ela não vai ter capacidade de fazer o curso. Você mandou jogar uma vez, aí eu levantei e você falou, volta. Não dá. Cada um tem a sua especialização. Então, a Trevisan, que é uma escola conhecida, uma entidade, se prontificou a criar um currículo. Eu tenho o currículo, está aqui comigo. Esse currículo simples, que seria um curso básico para gerenciamento e operação de arenas. Então, a pessoa que fizesse esse curso estaria capacitada, com estágio, talvez, numa arena já em operação. A dificuldade que nós temos, só temos uma arena hoje, multiuso, porque a do Mauro está na manutenção, né, Mauro? É o Engenhão. Então, até na associação aqui, se o senhor ler o nome aqui, Associação Brasileira dos Operadores e Fornecedores de Arena Multiuso. Se nós não tivéssemos um Engenhão de associado, ele tinha que ser a futura associação dos futuros operadores, porque não existe. Então, isso é uma coisa muito difícil. Então, se você está construindo, gastando X bilhões, não vamos entrar no detalhe do número, e não temos um plano absolutamente nacional, nós temos a Arena de Manaus a Porto Alegre. Estou falando do governo brasileiro também, que está bancando a conta. Então, nós tomamos essa iniciativa, respondendo a sua pergunta, não sabemos, além dos interessados que vão aparecer envolvidos nesse ramo. Escolaridade, obviamente, eu acho que um bom conhecimento de inglês, né, Romeu? Básico, a pessoa vai ter que interagir com patrocinadores, ele vai ser o gestor da arena. Uma universidade, talvez, de administração de empresa, ou turismo, um segmento de hospitalidade, talvez um ex-gerente do McDonald's, seria um fantástico funcionário de uma arena. E eu tive uma ideia que já funcionou, de usar para os comissários. Não tem ninguém melhor para treinar um comissário de estádio que um comissário de bordo. O estádio é um avião, tem saída de emergência, tem comissaria, tem a mulher VIP, primeira classe e tal. Então, nós já fizemos um curso de comissários de estádios em São Paulo e nós convidamos ex-comissários da Varig, antigo, da velha Varig, que conhece, fizeram um curso de vinho, de champanhe, cerveja, saber servir, todo o conhecimento de emergência.
Então, foi uma ideia criativa que funcionou. A mesma coisa nós queremos fazer no curso de gestão e operação de arenas. O presidente, na época que o senhor estava lá no Corinthians, o senhor já tomou a decisão de mandar um senhor, eu não lembro o nome dele, Lúcio, está viajando. O Corinthians já está lançando uma pessoa no mundo para poder aprender o que é a gestão de arena. Então, dificuldade, um gasto enorme nos equipamentos e não existe. Se você me encontrar, me avisa. Um planejamento muito bem feito para treinar. O Sérgio está passando por essa dificuldade, ele tem lá um gerente de operação fantástico, lá no Engenhão. Então, não é fácil você treinar uma pessoa. Essa é a comparação que eu fiz com o avião. Você gasta 500 milhões de dólares, mas um piloto para pilotar aquilo ali é um treinamento caríssimo. Se você analisar na mesma balança, você vai gastar quase 1 bilhão, ou mais de 1 bilhão de reais no estádio. Você tem que ter uma equipe treinada. E não é só um gestor, você vai ter que ter talvez 2 turnos e tal. Então, hoje, o curso vai ser feito através da associação, mas caso tenhamos sucesso na primeira turma aí, que vai ser formada, eles se tornariam multiplicadores para poder treinar outras pessoas. Muito obrigado, João. Por favor, Randal. Bom, questão do estacionamento. Deputado, eu acho que a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje no estádio, muito mais que o estacionamento, é o acesso. Porque as obras complementares que deveriam ter sido feitas para facilitar o acesso não foram feitas a tempo. Mas agora estão sendo feitas, né? Então, recentemente, nós tivemos uma série de intervenções da Prefeitura para resolver o problema daquelas enchentes com as chuvas. Então, foram criados bolsões. Então, isso tumultua, cria uma dificuldade enorme. Está sendo entregue agora a saída do estádio direto para a linha amarela, o viaduto da Abolição, está sendo entregue até o final do ano. Talvez não sejam suficientes. Com relação ao estacionamento, que às vezes as pessoas confundem, nós temos um estacionamento, um prédio com 1.800 vagas. Nós já tivemos 300 jogos desde que nós estamos lá. Em 3, 4 jogos lotou esse estacionamento, não mais do que isso. O grande problema que nós temos de estacionamento é o acesso. Naquela minha apresentação, eu mostrei uma hora que tem no leste, acho que o deputado conhece, onde a torcida do Flamengo entra, do Vasco, quando joga contra o Botafogo, aquilo é uma praça de alimentação. Então, o automóvel sai da linha amarela, vindo tanto da zona da Barra como da Zona Sul, e ele contorna, passa em frente à rua da Supervia. Em vez de entrar diretamente para o estacionamento, a rua está fechada, pela praça de alimentação, entre aspas. Então, ela faz um percurso terrível, pega a Piauí, é um movimento terrível. Ele não chega no estacionamento, ele desiste e larga o carro em qualquer lugar. A gente tem reivindicado inúmeras vezes a Prefeitura no sentido que libere essa rua. Eu não posso liberar porque a população está na rua bebendo cerveja. Então, cria uma dificuldade. Então, nós temos um prédio com 1.800 vagas e, nesse período todo, não mais do que 3 ou 4 jogos, ele lotou. Nós temos um outro estacionamento reservado exclusivamente para a imprensa, camarotes e tribuna de honra. Esse lota em grandes jogos, mas também não tem dado problema. E agora estamos ampliando, investindo no estacionamento para 500 vagas. Eu daria a seguinte resposta bem objetiva: se nós melhorássemos os acessos, ia fazer falta o estacionamento. E não faz falta porque as pessoas não conseguem chegar lá, porque os acessos não são adequados. Se melhorarmos o acesso, nós vamos ter falta de estacionamento. Por quê? Porque até hoje nós não conseguimos resolver o problema do transporte de massa. Essa discussão que o Ricardo Treite falou aqui, da minha reunião com o metrô e com a Supervia, foi terrível. Eu não consegui criar um bilhete único, metrô e Supervia, compra de ida e de volta. Agora estão começando a operar, mas eu estou há 3 anos tentando isso. Não consegui criar uma grade adequada da Supervia. O meu filho tem uma experiência fantástica. Ele foi a um jogo, 1 hora de antes chegou na estação de Supervia, a composição que saía chegava 20 minutos depois do jogo começado. Quer dizer, não há um interesse do transporte coletivo em atender o estádio. A gente não vai conseguir atender sucessivamente um aumento, quer dizer, passo a passo, um aumento de vagas pela falta do transporte público. Mas hoje nós temos no estádio 2.000 vagas, dos quais 1.800 são disponibilizados para o público geral e apenas em 4 jogos eu lotei. Mas é verdade,
porque eles não conseguem chegar no estacionamento. Eles não conseguem chegar, eles não têm no acesso ao estacionamento. Isso é um problema terrível. Mas nós vamos ampliar. Deputado, nós estamos ampliando, nós estamos agora com um projeto de mais de 550 vagas numa outra área do estádio que dá um acesso diferenciado. O senhor tinha perguntado... Não, tinha uma outra pergunta. Sobre as bebidas que são vendidas. Engraçado, quando a gente fez o contrato com a Brahma, ele fez um patrocínio. E a minha ideia, como eu falei, era combater informalidade com formalidade. Eu falei, eu vou botar o estádio do lado de fora, exatamente como a sua sugestão. A Brahma não ficou muito confortável, porque achou que ele tem o receio de estar fazendo alguma coisa que interfere com a postura municipal. Então, tem uma questão, alguma complexidade nesse relacionamento. Porque a nossa ideia era fazer bares do lado de fora, aquele carrinho que vende na Avenida Atlântica com chopp. Quer dizer, eu vou combater a informalidade com a formalidade. Eu não consegui evoluir com a Brahma, até vou voltar a discutir isso com eles. Mas a ideia exatamente era essa, de botar o estádio para o lado de fora, lojas, combater isso. Cheguei a discutir com a fiscalização na região. Em algumas áreas, elas entendem que eu consigo colocar lojas e bares, mas não consegui evoluir com a Ambev. Mas a ideia inicialmente era essa. O detalhe é que aquelas casas no entorno têm autorização para vender bebida. O que se discute é o seguinte: venda bebida dentro de casa, não na rua. O problema é vender na rua com os ambulantes. Essa que é a grande dificuldade, mas nós já tentamos pensar nisso. Deputado, se você me permitir, eu queria fazer uma observação no comentário do nosso presidente André Santos, o seguinte: eu não falei que eu vou acabar com o cambista, eu quero acabar com o cambista de meia entrada. O cambista eu jamais acabo. Isso é um problema mais complexo. E o name right não é simplesmente dar nome ao estádio. Quando você vende o name right, você vende placas internas e externas. Essas placas é que são retiradas. São tampados. Então, se você olhar o regulamento da Santander, está aqui. Bom, atropelar outra coisa, isso eu estou fazendo. Muito obrigado. Obrigado aí pela resposta. E aproveitar a oportunidade, presidente, essa para o senhor. Em relação à acessibilidade no estádio, a gente estava conversando aqui, o senhor acabou de me dizer que o Corinthians só tem duas formas de acessibilidade, de um lado e de outro. E segundo informações, como eu falei, nas nossas visitas às 12 sedes do ano passado, todas eles lá no PowerPoint começaram a dizer que a acessibilidade ela vai ser 100% para qualquer tipo de pessoas que tenham algum tipo de deficiência. E, pelo que eu estou vendo, não é exatamente isso. Poderia explicar isso melhor? Bom, vou falar pelo estádio do Corinthians, mas tenho certeza que é reflexo para todos. Hoje, nos estádios que nós temos hoje, praticamente não tem nenhum. Nos novos estádios no Corinthians vai ter 2 lugares específicos para pessoas deficientes, com qualquer tipo de deficiência. E fora esses 2 lugares, tem alguns setores do estádio que, de onde ela estiver, ela pode chegar. Mas não é 100% o lugar do estádio, não. Pode ficar em cima, porque alegavam que financeiramente, que não sei o quê. Como foi dito aqui, não tem estádio que vai ser 100% acesso a qualquer lugar. Ele vai ter, no máximo, 2 lugares para entrar. Quando estiver naquele lugar, aí sim ele pode ir em algum lugar específico. Senão, não consegue, não. Vamos ficar em cima disso aí. Tá, obrigado. É isso. Temos mais alguém? Olha, vamos dar uma paradinha de 5 minutos. Vamos tomar um cafezinho e depois a gente volta aí pro terceiro tempo, vamos dizer aí, desse evento que eu tenho certeza que tem sido bastante proveitoso. Aproveitar só a oportunidade de dizer que a partir de amanhã eu estou lançando no meu espaço, na minha rede social, um espaço chamado Olheiros da Copa, onde qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer estado, principalmente esses 12 estados, cidades que estão sendo sede da Copa do Mundo, pode entrar através do site romario.org, ou se não do Facebook, Deputado Federal Romário, e pelo Twitter @Romário11, para
denunciar, debater, colocar as ideias, que a gente vai estar 24 horas ligado e sempre ali atento a coisas que principalmente são interessantes aí para uma Copa do Mundo melhor.